Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu decidi colocar aqui no YouTube, dentro do meu canal, os vídeos que fizeram parte do primeiro Congresso Nacional Online de Literatura Queer. Ao todo são 19 palestrantes, tá? 19 pessoas selecionadas a dedo, que representam uma parte do que está sendo feito no Brasil em termos de literatura LGBT, literatura queer. O projeto em si era mais ou menos assim, o congresso ele funcionou durante uma semana, gratuito, e aí as pessoas tiveram que se disponibilizar a prestar atenção nos horários para assistir e participar do congresso. Muita gente participou, muita gente já recebeu o certificado de presença online do congresso, porém, esse vídeo que eu estou colocando no YouTube agora, a gente não vai gerar certificados, tá bom? É uma forma só que eu vi de estender as visualizações do vídeo e das pessoas convidadas, dos palestrantes, das palestrantes, que estão falando muita coisa interessante sobre a literatura, sobre confecção de personagens, sobre marketing para autores, sobre, enfim, cada palestrante eu vou deixar abaixo do vídeo no YouTube a descrição de cada um, as minhas redes sociais também, o link do projeto, mas caso você esteja caindo nesse vídeo sem querer, né, apenas nesse vídeo, para conseguir reunir todos eles, eu vou deixar tudo no link fabricioviana.com/congresso/literatura/LGBT, tá bom? Só para facilitar. Então, se você está entrando nesse vídeo, novamente, você fez uma pesquisa no Google, fez uma pesquisa no YouTube e se deparou com esse vídeo, então se você quiser ver os outros vídeos, e são 19 vídeos, tá, desse primeiro congresso, é só entrar no fabricioviana.com/congresso/literatura/LGBT. Outra coisa que eu quero dizer, o próximo congresso, o primeiro foi realizado em 2017 e o segundo, a minha pretensão era de fazer logo em 2018. Não deu certo. Em 2019 eu não sei também, porque eu estou com outros projetos em andamento, por isso inclusive que eu estou disponibilizando esse primeiro. Penso que desejo fazer o próximo congresso o mais breve possível, porém eu não tenho uma data ainda, porque isso demanda muito trabalho e eu não sei exatamente quando eu vou conseguir. Talvez 2019, talvez 2020, mas a ideia é que realmente tenha ainda a segunda edição desse congresso, tá bom? Eu espero que vocês gostem, assistam esse vídeo, dê um like, se inscreva no meu canal, tem outros vídeos de outras coisas também com temas LGBTs, com literatura brasileira, literatura LGBT, enfim. Inclusive tem meus livros, se vocês quiserem conhecer, tem o meu site pessoal, minhas redes sociais, que eu estou deixando também todos os vídeos do meu canal aqui no YouTube. Entra lá no Instagram, Twitter, enfim, Facebook, vamos interagir e vamos se comunicar cada vez mais, tá? Como eu falei, a literatura LGBT atual, ela tem muita coisa sendo produzida, muitos livros, muitas pessoas, tanto que eu tenho um carinho especial por cada pessoa que participou desse congresso, que aceitou essa ideia minha de fazer realmente um congresso de gente apaixonada por literatura LGBT e que de fato tinha alguma coisa para falar de interessante. Como vocês vão ver nos próximos vídeos, eles realmente têm muito que contribuir. Então assistam novamente e, por favor, dá um like no vídeo, deixa um comentário para o palestrante, para a pessoa, ou apenas um comentário sobre a tua experiência de vida, porque outras pessoas podem ler os comentários e interagir contigo, tá bom? Então acho que quanto mais a gente juntar essa união, juntar essa rede de ideias voltadas para a literatura LGBT nacional, acho que todos nós ganhamos, tá bom? Então fiquem com o vídeo, esse aqui, e os próximos entrem no link que eu vou deixar também no vídeo para assistir todos os 19 palestrantes. É isso aí, um grande abraço, Fabrício. Olá pessoal, então, do primeiro congresso online gratuito
de literatura queer promovido pelo Fabrício Viana, com apoio de escritores, editores, revisores e outras pessoas que trabalham com a literatura LGBT e mais amplamente chamada literatura queer. Meu nome é Sérgio Viula e eu vou falar um pouquinho a respeito da história da literatura queer no Brasil. Na verdade, originalmente essa palestra se chamava História da Literatura LGBT no Brasil. Claro que não é uma palestra exaustiva, né? Não vou conseguir cobrir todos os pontos e nem citar todos os livros e todas as dificuldades por que passou a literatura queer no Brasil até chegar ao momento que ela vive hoje, mas a gente vai ter um espectro legal assim, de uma visão, né, do que aconteceu nos últimos anos. Mas primeiramente eu quero definir o que eu quero dizer quando eu falo literatura queer, porque ela é muito mais ampla do que literatura da sexodiversidade ou da transgeneridade, né? Queer pode ser muita coisa, pode ser inclusive literatura negra, vamos dizer assim, né? Do movimento negro, das populações negras, pode ser a literatura de imigrantes não desejados, por exemplo, porque queer é tudo aquilo que é estranho, que é esquisito, que foge da norma, né? Que contesta a ordem vigente. Então, o termo queer é muito amplo. Normalmente ele é aplicado às questões LGBT com um espectro maior, que vá além do binarismo, que muitas vezes caracteriza certas discussões sobre orientação sexual e transgeneridade. Então, nesse ponto, a palavra queer ela é muito poderosa, ela abre espaço para muita gente, ela coloca praticamente todo mundo debaixo do guarda-chuva. Alguns críticos vão dizer que ela também pode enfraquecer a luta de determinados grupos identitários muito marcados já, né? Muito solidificados já, muito cristalizados. Mas a beleza do termo queer, melhor dizendo, eu falo da literatura porque está na minha cabeça a literatura, mas a beleza do termo queer, eu acho que está justamente aí, em desterritorializar certas noções já territorializadas de sexualidade e de gênero, né, principalmente. Então, o que eu quero dizer quando eu falo literatura queer ou literatura LGBT, como era originalmente o termo que eu usava, né? Eu quero dizer toda obra literária, e restritamente falando, que trate de temas relativos à comunidade LGBT, ou queer de um modo geral, ou que tenha personagens e enredos que retratem ou que dialoguem com a sexodiversidade e ou com as identidades de gênero. Então, mesmo que eu diga literatura LGBT, eu não estou restringindo a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, porque também pode ter aí o intersexual, pode ter aí o assexual, tem uma série de outras nuances. E entre os transgêneros, que são inúmeras possibilidades, né, de construção de gênero, a gente vai ter uma diversidade gigantesca. É um novo mundo, é um mundo dentro de outro mundo, né, e assim vai. Mas essa literatura já foi chamada de muitos nomes, acompanhando os desdobramentos históricos. Uma das formas a que se referiam a essa literatura, e que ainda se referem muitas vezes, é como literatura homossexual, né? A primeira vez que se usou a palavra homossexual em inglês, por exemplo, que foi da onde nós tiramos a nossa também, foi uma tradução de um livro sobre sexualidade escrito por Krafft Ebing e traduzido por um cara chamado Charles Gilbert Chaddock. Ele escreveu a palavra homossexual traduzindo do alemão do Psychopathia Sexualis, que era o livro desse cara, né, que foi lançado aí no final do século XIX para o início do século XX. E em 1906 esse termo homossexual já estava bem popularizado, né? A literatura homossexual também já foi chamada de literatura gay, GLS, LGBT, homoerótica, homoafetiva e queer, né? Quando eu falo queer, não estou fazendo uma equivalência entre homossexual e queer, não é isso. O homossexual está dentro do queer, como também está dentro do queer o transgênero, como está dentro do queer o cara que não se conforma a qualquer noção de binarismo e vai por aí fora. Nenhum desses termos, porém, dá conta do universo, né, enorme e das possibilidades que essa literatura comporta em si mesma, porque ela também é um reflexo da experiência humana. A experiência humana, ela não conhece esses limites, né? Ela passa por essas coisas todas, mas ela não para nelas, né? Então,
Quais são as coisas que nós não podemos esquecer, na minha visão? Primeiro, as nossas experiências não são necessariamente inéditas. Outras pessoas já tiveram essas experiências. E quando elas são escritas, talvez elas também não tenham sido escritas pela primeira vez, né? Mas cada vez que alguém escreve, coloca de si as coisas que pensa, sente e vivencia de um modo diferente, provavelmente, dos anteriores, mesmo quando inspirado por anteriores, né? Porque cada pessoa é uma, e cada livro vai ser um, e na mão dos leitores esse um vai ser muitos, na verdade, porque cada leitor, ao ler, ao interpretar, vai colocar de si naquele livro, coisas que talvez o autor nem tivesse imaginado que pudessem entrar ali, figurar ali, ou brotar dali, né? A segunda coisa é que experiências sexuais entre pessoas do mesmo sexo têm acontecido desde sempre, não é nenhuma novidade, não é coisa do século XX, do final do século XIX. Quando a gente dá um nome para essa coisa já estava há muito tempo, ganhando outros nomes antes desse, né, que deixaram de ser usados, que caíram em desuso, e esse foi adotado, depois desse vieram outros. Então, a gente pode nomear de muitas formas as experiências humanas, mas a experiência está aí. E essa da homoafetividade está aí também desde sempre. Inclusive a da transgeneridade, que muita gente vai pensar que só agora que os transgêneros começaram a sair do armário. Sim, mas tem transgêneros no mundo desde sempre. Tem culturas que valorizam a transgeneridade há milênios. Culturas indianas e tal, você pode até dizer, mas não tem uma equivalência entre aquela visão cultural e a transgeneridade de hoje. Sim, como também não tem uma equivalência o homoerotismo dos gregos antigos com a homossexualidade como ela é vista e vivenciada hoje. Porque a sociedade evolui, a sociedade muda, a sociedade se transforma, direitos civis passam a ser discutidos, né, e uma série de outras coisas. Então, a estrutura na qual a experiência se dá muda, mas a experiência está aí desde sempre. O que pensamos sobre isso é a terceira coisa, né? É o que varia conforme os discursos aos quais fomos expostos. Então, vai ter gente que vai ser exposta a um discurso sobre homoafetividade que valoriza, e vai ter gente que vai ser exposta a discursos que desvalorizam e que até criminalizam, que até demonizam, que patologizam, etc. E as pessoas vão acabar carregando em si mesmas várias noções, muitas vezes conflitantes e até autoexcludentes, dessa mesma coisa. O que torna essa mesma coisa muita coisa diferente no final das contas, né? E na literatura isso aparece direto, né? Todos esses conflitos acabam aparecendo ali, enriquecendo a nossa experiência de leitura. Então vamos ver alguns casos de literatura que abordam a sexodiversidade e as identidades de gênero, né? Na antiguidade tem Safo, que era uma poetisa da ilha grega de Lesbos, que viveu entre 630 e 612 a.C., que é conhecida como um dos maiores ícones, se não for maior, das lésbicas, né? Porque ela escrevia poesia com temática lésbica, com amor entre mulheres, né? E ela vivenciava esses amores também. Ela e seus discípulos, né? Tem Adriano, o imperador romano, que apesar de nenhum exemplar ter sobrevivido, sabe-se que escreveu tanto uma autobiografia, como também poesia erótica sobre seus rapazes favoritos. Ele foi imperador e ele tinha seus amores, né? Antínoe, amado pelo imperador Adriano, por exemplo, ele provavelmente nasceu em 110 depois de Cristo e morreu em 130 depois de Cristo, afogado no rio Nilo. Então, veja que no primeiro século depois de Cristo, quer dizer, quando ainda os apóstolos estavam escrevendo lá o Apocalipse, escrevendo lá algumas cartas, porque algumas delas datam do ano 90, né, possivelmente até depois disso, estava lá o imperador, que não foi o primeiro, não foi quem inaugurou nada disso, né, vivenciando seus amores, inclusive escrevendo orgulhosamente sobre eles, não escondendo. Não era o amor que não pode dizer o nome, que isso é coisa que o inglês inventou depois, né, com as suas repressões vitorianas. Era o amor que dizia o nome e dizia com orgulho, dizia na pena de um rei, que era considerado um Deus encarnado, né? Aliás, essa encarnação de Jesus não tem nada de novidade, né? Adriano ali e outros imperadores, inclusive faraós e tudo, em outros lugares do mundo, foram consideradas encarnações divinas, né? E este Deus feito homem, Adriano, amava outros homens. É maravilhoso ler isso. Vou ler para vocês um poema de Safo aqui, para a sua aluna Atis. Semelhante aos deuses, parece-me que há de ser o feliz mancebo que, sentado à tua frente e ao teu lado, te contemple e em silêncio te ouça a argente a voz e o riso abafado do amor. Isso só é bastante para ferir meu perturbado coração, fazendo-me tremer dentro do meu peito,
Pois basta que por um instante eu te veja, para que como por magia minha voz emudeça. Sim, basta isso, para que minha língua se paralise, e eu sinta sobre a carne impalpável fogo a incendiar minhas entranhas. Meus olhos ficam cegos, e um fragor de ondas soa-me aos ouvidos. O suor desce-me em rios pelo corpo, um tremor. E a aluna dela, a tal da Atis, ela foi retirada da escola pelos pais, e aí depois Safo escreveu que seria bem melhor para mim se tivesse morrido. Abre aspas aí, né? Seria bem melhor para mim se tivesse morrido, fecha aspas. Essa é a palavra de Safo, que amava Atis. E na Idade Média, nos séculos 12 e 13, Pedro Damião escreveu o Liber Gomorrâneos para condenar os vícios do clero, e ele esmerou-se na demonização e na condenação das relações entre homens, mais do que das relações entre mulheres, que havia toda uma construção a respeito do sêmen como fonte da vida, e a mulher apenas vaso, uma coisa passiva que fica ali esperando o homem desencadear o processo, né, e tal e tal. Então era uma coisa sexista, machista, né, patriarcal, e o homem que deitava com outro homem feria essa ordem, né, violava essa ordem estabelecida pela própria igreja, ou reproduzida pela igreja, mas pelo menos reforçada, né, intensamente por ela. Bom, querendo ou não, Pedro Damião colaborou para que fosse falado, como diz Foucault, né, quanto mais proibiam, mais falavam, porque para proibir é preciso falar, e quanto mais falavam, né, mais discutiam esse assunto, mais abriam possibilidades para a subversão das próprias regras que surgiam em e através do discurso, mas que também eram questionadas e enfraquecidas em e através do discurso. Quer dizer, fascinante isso na experiência humana. A Renascença, o período que vai de 1400 até os anos aí de 1600, foi caracterizada pelo renascimento do humanismo, né? Das realizações culturais de todas as formas artísticas, sem restrição ou com pouquíssima restrição. Renovou-se o interesse pela cultura grega clássica, etc. E na literatura, muita gente aí pode ser destacada, talvez, que a gente nem tenha ouvido tanto falar, mas um deles é o Christopher Marlowe, que foi contemporâneo de Shakespeare e era dado às paixões homossexuais, ou seja, ele era gay, e a peça dele, Edward II, é a mais ousada a respeito do tema. E você tem aí, nas outras áreas de arte, Da Vinci, Michelangelo, Caravaggio, e um monte deles aí. A peça que esse Christopher Marlowe escreveu, ela representa o reinado de Edward II a partir de uma narrativa que começa com o retorno do favorito do rei, né, o Piers Gaveston, do exílio, e termina com o seu filho, Edward III, por causa do inglês, Edward III, executando Mortimer Jr. para vingar o assassinato do rei. A rainha Isabela é presa e Edward III é coroado no lugar do seu pai. Olha que trama incrível, né? Nos séculos 17 e 18, as monarquias produziram muitos homens que gostavam de homens, especialmente entre a nobreza, e eu cito dois reis da Inglaterra, James I, que pode ser chamado de Tiago I também, de 1603 a 1625, que era escocês, paradoxalmente escreveu um tratado condenando a sodomia. E William III, de 1689 e 1702, holandês e bisneto de James I. Esses dois eram gays, né? E um deles produziu esse tratado, que de novo entra nessa categoria de estar proibindo, condenando, mas estar falando. E falando vai dando conta de que existe, né? Se vocês ouvirem um cachorro latindo aí, não é pai não é meu cachorro não, infelizmente é o cachorro do vizinho, ele saiu para o carnaval e o cachorro está aí carente, mais carente do que muitas de nós, queridas. Vamos lá. Século XVIII e XIX, teve a Revolução Industrial, né, que veio a todo vapor, fazendo uma revolução também na área das letras. Por quê? Se antes eu precisava escrever com uma pena, isso levava muito tempo, fazer um livro era praticamente uma obra hercúlea, e carregar esse livro também era, porque você tinha que ser quase um Sansão para carregar um livro de um número relativamente grande de páginas, né? E isso custava tanto dinheiro que só quem era muito rico podia ter acesso. Agora vão aparecer as gráficas que vão multiplicar a produção das letras, né? Num tempo recorde. E é no meio dessa industrialização da Inglaterra, da França, da Alemanha, dos Países Baixos e até mesmo dos Estados Unidos, que faz surgir a família burguesa, né? Fortalece o patriarcado, que fortalece essas noções muito rígidas de homem, mulher e filhos, como é que tem que funcionar. A educação também se populariza,
e permite que muitas pessoas tenham acesso à leitura. Então, de um lado, as máquinas que facilitam a impressão, de outro lado, o crescimento da educação e alfabetização que produz leitores. E, no meio disso tudo, na metade do século XIX, a ciência, então, estabelece lá o termo homossexualidade, né, como a gente viu lá com o psiquiatra alemão Krafft Ebing, que vai desenvolvendo seu pensamento sobre ela como se fosse uma forma de perversão, mas pelo menos dando conta de que ela existe. Ela sai do silêncio para a ribalta, né? Nesse tempo aí, 1895, o Oscar Wilde, que era um escritor, um belíssimo escritor irlandês, né? Engraçado porque a Inglaterra incensa Oscar Wilde como um dos seus maiores escritores, mas ele é irlandês, não é inglês. Ele foi julgado, né, por causa do seu amor por Alfred Taylor, porque o pai do Alfred o acusou, e na época havia leis anti-sodomia na Inglaterra, né? E ele escreve o retrato de Dorian Gray, que também tem ali fortes sinais, né? Tem uma nuance muito forte de amor entre homens também, entre outras coisas. Então, ele fez um discurso maravilhoso no seu julgamento, que podia ser transformado em obra literária, e de fato foi impresso tudo, né? Ele produziu literatura excelente e nunca escondeu o amor, né, que sentia por Taylor, né, e por outros rapazes antes dele, ou até mesmo depois, não sei. Século XX, nós tivemos aí, durante as décadas de 1940 e 50, o Dr. Edmund Baylor, que promoveu a noção de que a homossexualidade era uma falsificação do gênero genuíno. Então havia um gênero genuíno e os homossexuais eram uma falsificação dela. Eles eram homens que queriam ser mulheres, né? Agir como... Não é nada disso, mas era o que ele pensava. Ele e vários colegas acreditavam que podiam curar homossexuais. Então é daí que vem essa praga dessa ideia que tanto os fundamentalistas querem impor de cura gay, né? É de uma furada, né, dita por esse Edmund Baylor. Na década de 70, psiquiatras e psicólogos tiveram que corrigir essas tolices ditas por esses colegas do passado, e em 75 a homossexualidade foi finalmente retirada da lista de desordens mentais da Associação Americana de Psiquiatria. Então ela já tinha deixado de ser considerada pecado por muita gente, ela já tinha deixado de ser considerada crime em muitos estados, e agora ela deixava de ser considerada doença, né, no âmbito da medicina psiquiátrica. E aí na década de 60 aparece a Êxodos com essa ideia de cura gay, produz muita literatura anti-gay por causa disso, né? Mas também fomenta o surgimento de muita literatura que vai responder a isso. Então, todas essas coisas que eu estou falando aqui, que podem parecer históricas demais e literárias de menos, na verdade elas são terreno fértil para que toda essa literatura seja produzida. E já em 1500, quando o Brasil foi descoberto, dali para frente, padres escreveram, Luiz Motti está cheio de material sobre isso nos seus escritos, né? Padres escrevendo sobre o amor entre índios, o amor entre índias, inclusive a convivência, né, matrimonial, residencial entre índias que viviam relações homoafetivas, como nós chamamos hoje, que tinham fortes marcas de transgeneridade também, porque ao mesmo tempo que elas eram mulheres, elas não tinham transformado, vamos dizer assim, o corpo de modo algum, elas continuavam lá andando pela tribo como duas mulheres. Uma cuidava da casa enquanto a outra ia caçar, e essa que ia caçar assumia vários papéis masculinos. Então é interessante ver isso, porque como é que você vai definir essas índias? Elas são lésbicas ou elas são transgênero, né? Elas são, uma é lésbica e a outra é transgênero, mas aí como é que fica isso? Então é difícil você caracterizar todas as experiências e colocá-las em caixinhas, mas fato é que ali estavam duas mulheres que viviam juntas como se fossem marido e mulher. E também havia o caso dos índios, que também mantinham relações uns com os outros de várias maneiras, alguns até por muito tempo, né, com estabilidade, né, nessa relação, e registrado por padres. Quer dizer, não é só gente gay que escreve literatura gay, e talvez alguém possa dizer, mas isso pode ser considerado literatura gay? Talvez não, mas é literatura da era colonial que registra a presença de homossexuais na história muito antes de serem descobertos por esses invasores portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses e por aí vai, e que já viviam essas relações muito bem, obrigado, né? Qual é o nascimento, então? Quando é que se dá então o nascimento do moderno movimento LGBT? Isso vai acontecer
na década de 60 para 70, no finalzinho da década de 60, em 27 de junho de 1969, né, ano em que eu nasci, né, posso ter até um certo orgulho disso, porque quando aconteceu isso, gente, eu tinha 1 mês e pouquinho só de idade, imagina isso. Eu era um bebezinho que mamava no peitinho de mamãe, ó, e estou pegando fogo. Lá, o movimento dos homossexuais, das lésbicas, bissexuais e transgêneros tomou forma após a revolta lá daquele bar chamado Stonewall. E a partir das décadas de 60 e 70, o moderno movimento LGBT, que ganha força nos Estados Unidos e na Europa, começa a produzir literatura e de uma forma muito mais sistemática e liberal, e cria premiações, inclusive, né, para a literatura. E essa nova maneira de viver a orientação sexual de modo assumido, né, vai gerar um mercado. E é interessante que aqui no Brasil nós temos, deixa eu pegar aqui, um livro que foi escrito aqui pelo Franco Reinaldo e a Laura Bacelar sobre o mercado GLS. Né? Esse livrinho é muito bom, eu já li mais de uma vez, Como Obter Sucesso com o Segmento de Maior Potencial da Atualidade. De fato, o segmento LGBT, em função do seu orgulho de sair do armário, assumir seus amores e viver sua vida no estilo que mais lhes conviesse, gerou mercado, não só de viagens, de uma série de outras coisas relacionadas a entretenimento, mas também a literatura. E o potencial de consumo do público LGBT é um nicho pouco explorado pelo mercado brasileiro. São mais de 18 milhões de pessoas agora, né? Tem 78% dessas pessoas aí que têm cartão de crédito e gastam até 30% mais em bens de consumo do que heterossexuais. Então, se um heterossexual gasta 1.000, eles gastam 1.300. Se ele gasta 10 mil, eles gastam 13. Né? E isso multiplicado aos milhões é dinheiro pra cacete. A renda é elevada, a média salarial é em torno de 3,2 mil, né, R$3.200, 36% pertence à classe A, 47% à classe B. Então você tem aí, já nesse grupo, quanto aqui, deixa eu ver, 83%, né, bem colocado. Claro que nós temos uma população de miseráveis LGBT também enorme, hein, gente? Não vamos ficar pensando aqui que tudo aqui, sabe, é ouro no final do arco-íris. Não, tem miséria no final do arco-íris também. Tem sem teto. Já falei sobre isso no blog Fora do Armário. Quem quiser vai lá ver. www.foradoarmario.net, procura lá. Sem teto, você já vai achar matéria sobre isso. Mas tem muita gente com grana. E de acordo com a Associação Brasileira de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes, a ABRAT GLS, o segmento movimenta 150 bilhões ao ano no Brasil. Olhe bem, o Carnaval, que é a maior festa brasileira no Rio de Janeiro, movimenta 3 bilhões. 3 bilhões. Esse ano de 2017. Os homossexuais em 2012, que esses números todos são de 2012, já movimentavam 150 bilhões, ou seja, 50 vezes mais do que o Carnaval do Rio de Janeiro, ao longo de todo o ano. Então, isso é maior do que o PIB do Uruguai, por exemplo. É muita grana que está aí, e essa informação vem da agência de pesquisa Insert Tendências e Estudos de Mercado, e foi feita em 2012. Então, desde a década de 60, a literatura com temática LGBT cresceu astronomicamente nos Estados Unidos, na Europa, e também tem crescido no Brasil, talvez não a passos tão largos quanto lá. Infelizmente, o brasileiro ainda não tem o mesmo hábito de leitura que tem os argentinos, por exemplo, que não são nem europeus nem americanos do norte, são aqui do sul, vizinhos nossos. E eu, quando fui à Argentina, eu fiz questão de visitar as livrarias. E em todas as livrarias eu encontrei seções que tinham livros com temática LGBT. E eu comprei uma pá de coisa, porque apesar de eu não ser tão bem instruído em espanhol, o espanhol é uma língua relativamente fácil que dá para você ler sem muito problema. E já li, inclusive amei, livros inclusive de sociólogos lá, escrevendo coisas fantásticas, romances também, fantástico. Os argentinos leem muito mais do que os brasileiros, aparentemente. Pelo menos você está no metrô, você está no ônibus, onde for, tem gente lendo, é impressionante. Aqui no Brasil é muito raro, muito raro. Eu gosto de ler em ônibus e metrô, muita gente não gosta, mas muita gente não lê no ônibus, no metrô e em lugar nenhum, né? Já tem outros que não leem no metrô, não leem no ônibus, mas quando estão em casa, seu passatempo favorito é a leitura. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de resistência. Cassandra Rios, por exemplo, durante a ditadura militar aqui no Brasil, e eu sei que vai ter gente falando dela depois aí no Congresso, eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu quero só mencionar, ela foi silenciada, ignorada e sentenciada ao pornográfico pela crítica canônica, porque ela falava do amor entre mulheres, não era pornográfico, mas eles chamavam assim só porque o tema era lésbico. Mas ela
vendeu mais livros do que muita gente que é best-seller atualmente, inclusive o romance Eu Sou Uma Lésbica. E detalhe, gente, tudo sem internet, sem Amazon, tudo sem a tecnologia que nós temos hoje. Imagina se ela estivesse viva hoje produzindo. E sem aquela repressão. Mas quem sabe a repressão também adicionou um salzinho, né? Para as pessoas quererem ler o proibido, né? De novo, um movimento, né, de rebote. Você proíbe, pá, vem o rebote, né, da rebelião. Alguns nomes que enriqueceram o universo literário brasileiro, produzindo literatura com viés homerótico, foram Adolfo Caminha, com Bom Crioulo, que é um romance de 1895, coincidentemente o mesmo ano do julgamento do Oscar Wilde, e é considerado hoje o primeiro romance exclusivamente homoerótico da história do mundo. Tá? E foi o Adolfo Caminha que produziu. Ele foi perseguidíssimo por causa desse romance. Desde a década de 60, nós tivemos aí sem óculos fica difícil. Gasparino da Mata, que escreveu Vingança, é um conto. Caio Fernando Abreu, que escreveu A Visita e muitas outras coisas. A Visita também é um conto. Aguinaldo Silva, que você ouve falar o tempo todo aí na Rede Globo, produzindo novela, escreveu Nas Matinês do Cinema Íris, que também é um conto. Edilberto Coutinho escreveu Perdido no Recife, também um conto. Darcy Penteado escreveu Jarbas, o Imaginoso, também um conto. E João Silvério Trevisan, que escreveu Devassos no Paraíso, que eu amo de paixão, e um monte de gente ama também. Ele escreveu O Testamento de Jonatas, deixado a Davi, outro conto. Todos eles na década de 60. E falando no Devassos no Paraíso, ele já foi lançado algumas vezes e sempre esgotou, né? Eu tinha o meu, eu consegui comprar, emprestei para um colega, minha gente nunca mais voltou. Acabou que eu não tenho mais contato com esse meu colega, ele era colega de faculdade, fiquei sem o livro. Estou louco para o João Silvério Trevisan lançar uma edição atualizada, que ele já está produzindo, pelo que eu ouvi falar, porque eu vou comprar assim que sair, não importa quanto seja. Se custar R$2.000, eu vou parcelar em 50 vezes e vou comprar esse livro. Compre, vale muito a pena ler. Então, temos aí também Histórias do Amor Maldito, que foi organizado pelo Gasparino da Mata, pela editora Record, de 1967, que apresenta uma excelente antologia com esses e outros nomes da literatura. Né? Você tem aí, ele produziu, né, uma antologia com todos eles. São vários contos só escritos por brasileiros e daquela época lá, hein, gente? A gente pensando que agora que o movimento LGBT está ganhando nomes na literatura e mesmo assim por fora do mainstream. Não. Podia estar por fora do mainstream também de alguma forma, mas era gente de peso que escrevia e hoje tem muita gente boa escrevendo também, nós vamos falar daqui a pouco. Exemplos contemporâneos de literatura por temática LGBTQI. Começando aí pelo queer. Eu quero mostrar, inclusive, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu pegar aqui, é uma quantidade, uma tijolada de livros, não é brincadeira não, eu amo ler, cara, amo ler. Melhor coisa que tem no mundo é ler. Não, talvez não. Tem que confessar, a melhor coisa do mundo é fazer amor com quem você ama. Depois é gostoso ler um livrinho para relaxar. Vamos lá. A literatura, então, queer. Eu quero mostrar aqui a primeira coletânea. Cadê ela? Está aqui. É tão queer que eu já não sei onde começa e onde termina. Olha que delícia. A literatura queer, ela tem a sua primeira coletânea brasileira de literatura fantástica voltada para a diversidade sexual. Então, é um estilo, né? É um segmento essa literatura fantástica. Não é fantástica, ela é linda. É fantástica porque ela mistura aqui elementos mágicos, né? Que dialogam com lenda, com mito, com seres fantásticos, por isso o nome é literatura fantástica. Foi lançada pela Tarde Editorial e esse aqui é só um dos exemplares. É uma série e é muito interessante. O outro que eu quero mostrar para vocês é intersexualidade. Aquela foi queer, agora sobre intersexualidade. Menino de Ouro. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu tenho que dizer que esse livro não é de uma autora brasileira, tá? Ele foi lançado no Brasil em português, mas não é de uma autora brasileira, excepcionalmente, porque todos aqui, se não me engano, são brasileiros. Mas eu não encontrei no Brasil um que falasse sobre esse tema na forma de romance, e não de literatura médica ou política, né, que fala sobre direitos e tal. Lindo. Melhor aluno da escola, capitão do time de futebol, atlético, simpático, sucesso entre as garotas. Max é o primogênito de uma família que eu considero um menino de ouro. Ele é intersexual, nasceu com os dois conjuntos de cromossomos XX e XY. E, portanto, é menino e menina. Ou nenhum dos dois. Leia para descobrir. Vale muito a pena. Outro livro também que é maravilhoso, agora na área
da transexualidade. Então já falei de queer, intersexual, agora transexual. O livro do João Nery, não tem como não aparecer aqui. Viagem Solitária, Memórias de um Transexual 30 anos depois, né? É um livro que faz... Olha, gente, esse livro, vou dizer para vocês, não estou exagerando não. Tem hora que parece que é uma facada no meio do meu intestino, no meu estômago, na boca do meu estômago, porque é doloroso, é doloroso, é doloroso. Não tem como você ler esse livro e achar que as pessoas transexuais não passam por muitas dores por causa da heteronormatividade e da cisgeneridade normativa. Aquela que diz que homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, porque é assim, porque é assado. Gente, vale a pena ler. Mas também é um triunfo incrível que João conseguiu, sabe, fazer da sua própria vida, transformar a sua vida na obra de arte que ele sempre quis ser. Fantástico. Depois tem um aqui sobre travestis, escrito por uma travesti. Não é sobre travestis, é um livro de uma travesti, a Claudia Wonder, né? Crônicas e outras histórias, escritas por ela. Ela já faleceu, infelizmente, mas é muito difícil você ver um livro escrito por uma pessoa travesti. Ela, uma mulher travesti, escreveu esse Olhares de Claudia Wonder, Crônicas e outras histórias, publicado pela editora GLS em 2008. Era um selo que agora está extinto, né? Mas existiu no Brasil. Sobre literatura, então eu já falei, ó, queer, intersexual, transexual, travesti, agora bissexual, ó, vice-versa. Esse livro aqui também, ele não é brasileiro, mas é um dos melhores livros sobre esse assunto. Pode ter outras literaturas por aí que falem de bissexualidade, mas essa aqui, gente, é praticamente uma enciclopédia. E é fantástico, é um livro que tem, assim, inclusive fotos, olha que coisa legal, sabe, marcando época e mostrando gente que era bissexual, entendeu? Que marcou época, que fez história. É maravilhoso. O nome desse livro, então, é Vice-Versa, Bissexualidade e o Erotismo na Vida Cotidiana. Ele reúne evidências a partir da arte, da literatura, do cinema, da cultura pop, da publicidade, da ciência e da psicologia referentes à bissexualidade. O nome da autora Marjorie Garber, ela é professora da Universidade de Harvard e foi ela que escreveu esse livro. Muito bem. Agora, eu quero falar sobre um livro que é um romance gay. Pô, romance gay, cara, tem um monte de coisa super legal, muito legal. Mas eu quero mencionar especialmente aqui o Águas Turvas, que eu fiz propaganda pra caramba quando saiu. Eu comprei inclusive para um amiguinho meu também, dei para ele de presente, ele era muito jovenzinho na época, e ele queria ler o livro, eu sabia que ele não tinha dinheiro, e eu encontrei com ele por acaso numa palestra que o Jean Willis e o Cláudio Nascimento estavam dando lá no Museu de Arte do Rio, no Mar, na Praça Mauá. Quando a gente teve um intervalinho, eu fui atrás desse livro para comprar, e aí dei para ele de presente, porque eu sabia que ele queria, né? Mas o meu mesmo, eu recebi de cortesia, olha aqui, ó. Recebi de cortesia da editora. A editora me mandou para eu poder ler e comentar. E olha, não é porque eles me deram não, é maravilhoso. Porque se fosse só porque eles me deram, eu falava e acabava aí, né? Eu comprei o livro para dar para amigo meu, de tão bom que o livro é, tão gostosinho de ler, vale muito a pena. Fez sucesso. Agora, falei sobre literatura queer, intersexual, exatamente, transexual, travesti, bissexual, gay e agora lésbica. A Revolução das Rosas, que é um livro de Carina Dias, maravilhoso. Ela é autora também daquele dia, do livro, né? Aquele Dia Junto ao Mar e Diário de uma Garota Atrevida. Ai, adoro garotas atrevidas. Garotas atrevidas são uma coisa maravilhosa, elas transformam o mundo. As Rosas e a Revolução é uma história de amor tumultuada, ambientada na época da ditadura militar brasileira. Gente, olha, não sei como Carina conseguiu. Eu me senti dentro do sistema, cara. E eu reconheço aqui no livro dela coisas que eu ouvi de meu pai, cara, sobre ditadura. Fantástico, vale a pena ler. Carina, você é maravilhosa. Depois, vou falar um pouquinho do meu livro também, porque quando eu falei que as proibições geram um efeito rebote, né? Quando você vê o surgimento da Êxodo, de literatura sobre cura gay, literatura anti-gay o tempo todo com base em dogma religioso, muita gente foi ferida por essas coisas, mas alguns transformaram as feridas, né, em fonte de força. Eu fui uma dessas pessoas, eu escrevi o livro Em Busca de Mim Mesmo, que é um livro que já deu o que falar, né? E ele conta a minha trajetória, né? Passando aí por igreja, movimento de cura gay, inclusive envolvido em fundação de grupo desse gênero, né? E minhas reflexões a respeito de tudo isso, mas com
teor de pessoalidade, é muito pessoal, vale a pena você ler. Não está mais disponível em formato print, já vou avisando, esse formatinho aqui você não vai achar mais. Quem comprou, comprou, quem não comprou, ficou chupando o dedo, porque eu avisei várias vezes que quando acabasse, acabava. Agora só no Amazon, mas se você procurar no Amazon, você encontra ele lá, baixa ele para o seu computador, tablet, o que você quiser e lê. Gente, o que eu recebo de gente me pedindo orientação ou compartilhando que o livro ajudou. O mais recente caso foi de um homem de seus 30 e poucos anos, casado já há algum tempo, tinha uma filhinha e tudo, vivia uma situação muito parecida comigo. Ele ganhou força para se emancipar. Ele já estava num processo de emancipação, mas ele ficava num vai e vem, que ele não conseguia se descolar do casamento, e a mulher sofrendo, porque não sabia o que ele queria, afinal de contas. E o livro foi assim, aquela gota d'água que transborda do copo. E ele ganhou força, foi à luta, e eu acho que agora ele vai viver mais feliz, e a mulher dele também, porque vai poder reconstruir a vida dela com quem realmente ela vier a amar no futuro. Sobre o livro transgênero também, eu quero acrescentar mais uma coisa, gente. Já me disseram assim uma vez, mas tem livro transgênero, mas é a voz masculina sempre que aparece, cadê a feminina? Até nisso os homens têm uma prerrogativa de preeminência, coisa assim. Ok. O que eu disse para a pessoa que me disse isso, que era uma pessoa trans, mulher trans? Eu falei, minha filha, só tem um jeito da voz feminina transexual ser ouvida. É quando ela for posta para fora. Voz transexual feminina em monólogo não vai ser ouvida por ninguém. Tem que ser falada, tem que ser dita, tem que ser escrita. Escreve. Mesmo que você não tenha dinheiro para publicar, escreva. O que está escrito pode um dia ser publicado. O que nunca foi escrito vai morrer com a pessoa que pensou em escrever. Entendeu? Então eu falo isso para as pessoas transexuais, não fiquem chorando que não tem espaço. Escrevam e mandem para as pessoas e vai aparecer. Eu também entreguei isso aqui para várias editoras, nenhuma quis publicar, meus amores. Por quê? Porque incomoda demais. Vários segmentos aí. E eles têm medo. Acho, inclusive, que pode não interessar, porque se fosse um livro de autoajuda, religiosamente falando, talvez. Eu mesmo fui lá, entendeu? Parcelei o lançamento, fiz o lançamento com uma editora responsável, que faz o trabalho bem feito, e pronto. O livro saiu. E já deu o que falar. Vem coisa por aí ainda, deixa acontecer que eu falo. Aí o que acontece? Eu pego e compro esse livro aqui, ó, O Corpo da Roupa, da Letícia Lange, transexual, uma mulher transgênero, maravilhosa, escreveu esse livro aqui de uma forma belíssima, estou amando. Se a Letícia Lange não tivesse escrito, meu filho, isso aqui não estava na minha mão agora. Lindo como é, ilustrações, tá vendo? Maravilhoso o livro. Um livro com teor acadêmico, mas extremamente humano. A experiência dela brota das páginas aqui, ainda que haja bastante academicismo aqui, porque é um livro escrito para pesquisadores ou por uma pesquisadora, para quem tenha interesse em iniciar pesquisa ou até enriquecer, né, nessa área. Porque, como ela diz, tem muita gente que está seguindo velhos mapas ultrapassados e dando sempre nos mesmos portos. Está na hora de começar a navegar diferente. Ela propõe coisas muito interessantes aqui. Letícia, parabéns, você é maravilhosa. Uma mulher que viveu 50 anos no armário como transgênero e está há 13 fora dele. Imagina isso, gente, 50 anos, meio século, se elaborando, tentando se entender, sem ter a quem recorrer, sem saber de nada sobre isso, até um certo momento. E, de repente, o conhecimento a liberta para ser quem ela é. Ainda também sobre literatura fantástica, aqui já seria mais ficção científica, na verdade. O 18 de Escorpião, do meu amigo Alexei Dodsworth, é muito interessante, gente. Olha, é de pirar na batatinha esse livro. Esse livro é uma loucura. Eu não sei, parece que a pessoa tomou LSD e escreveu o que saiu da cabeça. Mas eu vou te falar, o cara é tão foda, que só saiu coisa fantástica. Incrível mesmo. Vale a pena ver. E tem uma afetividade aqui no meio, tá? E outras coisas também. Transgeneridade, né? O livro de Hélio, do Felipe Dias, né? Muito bom também, com um final, assim, arrasador. Fabrício Viana, não podia esquecer, Teus, do Fogo à Busca de Si Mesmo. Ele dialoga com vários livros aí, né, aqui dentro. Muito interessante também, falando sobre cura gay e aceitação. Bem Te Vi, da Marli Porto. Marli Porto escreveu Uma Luz para Davi. O que é interessante em Marli Porto? Ela não é lésbica. E ela escreve 2 livros sobre homossexualidade masculina, maravilhosos, fantásticos, que vale a pena você ler. Parece até um livro espírita, mas não é não. Vale a pena você ler esse livro, fantástico mesmo.
Esse é outro livro escrito por uma pessoa não gay, um amor, mas é uma coletânea de poesias, né, de contos, é uma antologia, e tem aqui umas 5 pelo menos, 4 ou 5, que são de temática homoafetiva. Escrito aqui pelo William Soares dos Santos, que é professor da UFRJ, não é gay, mas escreveu com essa temática, ou seja, você vê que não é só gay e lésbica, ou transgênero, ou bissexual, que vai escrever literatura queer, não, minha gente. O terceiro travesseiro, que eu não pude deixar de mencionar, é um dos mais antigos, né, que fez sucesso no Brasil anos atrás. Eu, particularmente, não sou o maior fã desse livro, vou confessar para vocês. Eu acho que ele ainda vai naquela vibe todinha de que não dá para ser feliz sendo gay, e no final alguém morre, entendeu? E nada é o que eles sonharam que fosse. Eu acho que essa literatura teve seu lugar, claro, mas hoje em dia a gente está num outro movimento, né, que é o de mostrar as angústias sim que ainda existem, mas de mostrar superação, inovação, recriação de si mesmo, né, outros fins, tem outros ends aqui, não tem só happy end no mundo, mas também não tem só sad end. E esse aqui é um livro que fez bastante sucesso, de qualquer maneira, entra na minha conta aqui como um livro que fez falar sobre o assunto, né? Até onde eu sei, o autor não é gay, até onde eu sei. Não sei porque eu tenho medo de ficar falando quem é e quem não é, porque a gente não sabe da vida das pessoas. Mas até onde eu sei, ele não é, perdão que eu não falei o nome dele, é o Nelson Luiz de Carvalho. Opa, quase que cai. Nelson Luiz de Carvalho. Muita gente gosta desse livro. Eu conheço muitos gays que falam que até choram quando lembram. Mas eu, particularmente, não fui tão fã. Talvez tenha sido a fase da minha vida em que eu li, que era uma outra, diferente daqueles que leram, não sei. Tem muita gente também no que a gente lê, entende, né? Sobre antologias, coleções de contos, de poesias, etc. Eu já mencionei alguns aqui, mas tem outros aqui que são bem interessantes. O Orgia Literária da Tribo, que o Fabrício fez convidando vários autores para escreverem também. Loveless, que é uma coletânea de contos da editora Escândalo, tem até conto meu aqui também. Os Perversos, que é outra coleção também do Fabrício Viana, da editora Orgástica, só com contos de ursos, né, daqueles homens bear. Tem um também meu aqui. E esse aqui, Homossilábica, que também é uma coletânea e que também tem coisa minha aqui também. Aqui a gente tem Alexandre Caladini, Anita Costa Prado, Rodrigo Machado, Sérgio Viúla, Ben Oliveira, Thales Gubes, Felipe Moreira, Daniel Manzoni, Miguel Vicentim e Cícero Edinaldo, né? É interessante, gente, observar aqui que nessa coletânea Homossilábica só tem uma mulher escrevendo, hein? Só uma mulher escrevendo, o resto é tudo homem. Aqui também do Fabrício, no Ursus, tem Alberto de Avis, Paulo Sérgio Moraes, Roberto olha aí o óculos. Roberto Mate, Sérgio Viúla, Tony Góes e Vitor Paulino. Também só homem. Mas aí no universo Bear, o negócio é mais masculino mesmo, geralmente, né? Agora, no Loveless tem Eduardo Bravo, Rodrigo Adriano Machado, Felipe Moreira, Luciano Celino de Souza, Daniel Manzoni, Ítalo Damasceno, Cícero Edinaldo, Ben Oliveira, Sérgio Viúla, Thales Gubes, Roberto Mate e Márcio Lima. Aqui nenhuma mulher. No Orgias Literárias da Tribo, tem o Caio Gomes, Everton Henrique, Heller de Paula, Karina Dias, uma mulher, Laris Neal, não sei se é homem ou mulher, Marina Rodrigues, outra mulher, Meg M, mulher, Oliver de Bruter, Paula Guedes, mulher, e Rafael Pagotto, mulher também, e convidado Ben Oliveira. Então o Fabrício botou mais mulher aqui no pedaço. Então, minha gente, homens, mulheres, sejam transexuais, sejam cisgêneros, sejam homoafetivos, heteroafetivos, biafetivos, escrevam, mas produzam coisas belas, sabe? Produzam coisas tocantes, produzam coisas que tenham um impacto no leitor fabuloso e que também facilitem, talvez, o avanço, né, da nossa evolução como sociedade rumo a um ambiente menos hostil para as diferenças, onde o queer já não seja tão queer, onde o queer também não seja normal, né, porque normatizar não combina com queer, mas que ele não seja visto como algo nocivo, prejudicial. Não, que o queer seja qualquer elemento na nossa experiência, na nossa vivência, na nossa aparência, na nossa constituição pessoal, fisicamente falando ou psicologicamente falando, que destoe daquilo que é rotina, daquilo que é habitual, mas que ao mesmo tempo nos faça celebrar, porque somos mais do que aquilo que aparentemente nascemos para ser, porque se nascemos para ser, já é uma destinação que não combina, de fato, com a nossa característica mais essencial,
que é do potencial de ser muita coisa diferente ao longo de uma mesma vida, ou uma só coisa, de modos diferentes também, ao longo dessa mesma vida. Vivamos. Olha, vou fechando aqui, deixando meu contato. Não estou mais no Facebook, tá, gente? Eu só tenho uma página no Facebook agora para alunos meus, e é para coisa didática, pedagógica ou motivação, então eu não admito ninguém que não seja do meu círculo de alunos naquele Facebook. Então, para todos os efeitos, eu estou fora do Facebook. Cansei do Facebook, de fato. Mas estou no Twitter, @SérgioViula. Meu e-mail é sergioviula@hotmail.com e o meu blog é o foradoarmario.net. Tentei dar aqui um panorama de onde viemos, né, por onde passamos para chegarmos aonde estamos, e citar algumas literaturas aqui, alguns livros aqui da literatura LGBT no Brasil, literatura queer, gay, lésbica, bissexual, transexual, transgênero, travesti, etc., intersexual inclusive, para mostrar para vocês que já avançamos muito, mas temos muito ainda para fazer, né? Poderia falar muita coisa aqui sobre os desafios de um escritor, mas isso não é o meu tema, é tema de outras pessoas que eu tenho certeza que cobrirão isso com muita maestria. Desejo a todos vocês um excelente congresso e que vocês leiam mais, porque, gente, não adianta só dizer, eu adoro ler e não comprar livro. Compre, porque quando você compra, você estimula a produção. É por isso que os americanos produzem tanto, os europeus, eles têm essa noção de mercado. Compre, dê de presente, né? Faz muito bem. E dê prioridade, se possível, à literatura brasileira. Não exclusivamente, porque tem muita coisa de fora boa. Você tem algumas aqui, umas duas pelo menos. Mas dê prioridade. Prioridade não quer dizer exclusividade, mas dê prioridade. Uma, por exemplo, que não é brasileira, que eu amei ler recentemente. A Canção de Aquiles. Maravilhoso livro, maravilhoso, maravilhoso livro. Foi uma amiga minha que prestou. Tem vídeo sobre ele no YouTube e lá no Fora do Armário. Dá uma olhadinha lá no Fora do Armário que você vai ver. Então é isso aí, gente. Um abraço para vocês, um bom dia. Leiamos mais e escrevamos mais também. Beijo para todo mundo.